O meu nome é Claudinei. Meu nome é Valério. Valmira Rainha Dantas. José Gonçalves. Por que ele é importante? Somos conhecidos por alguém. Porque identifica a pessoa. Meu nome é Andresa. João Marcelo Franco Sampaio. O nome é César. Vanildo de Almeida Santana. É com o nome que você consegue tudo, né? Seu nome você não vai conseguir nada. O nome é tudo, né? Mas é dignidade que conta. Olá! Este é o 8º vídeo da coleção Bíblia Vida. Hoje vamos refletir sobre o nome de Deus. No nosso cotidiano, o nome tem o poder de tornar presente para nós a pessoa amada. O nosso nome nos define, nos aproxima uns dos outros e nos integra no contexto em que vivemos. Mas ao longo da história, inclusive hoje, o nome de Deus muitas vezes tem sido usado e abusado para justificar projetos políticos, econômicos e até mesmo projetos religiosos de interesse de pessoas e grupos. Na história do povo de Deus, escrita na Bíblia, não foi diferente. O segundo livro dos Reis, nos capítulos 22 e 23, mostra de forma clara essa utilização que algumas pessoas podem fazer do nome de Deus. O povo da terra elegeu Joacás, filho de Josias, a quem eles ungiram e constituíram rei em lugar do seu pai. Bem, no texto que acabamos de ouvir, o que mais nos chama a atenção? O que mais impressiona é a atitude do rei Josias. Veja bem, no capítulo 22, versículo 2, diz o seguinte: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e seguiu exatamente o caminho do seu pai Davi, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Olha o que nos diz o capítulo 22, versículos 21 e 22. O rei ordenou a todo o povo: celebrem a Páscoa em honra de Javé, Deus de vocês, conforme está ordenado neste livro da aliança. Nunca tinha sido celebrada uma Páscoa como essa, desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem durante todo o tempo dos reis de Israel e de Judá. Josias eliminou também os necromantes, os adivinhos, os deuses domésticos, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, a fim de executar as palavras da lei. Pessoal, eu estou convencido que o rei Josias foi um homem muito corajoso. Ele lutou bravamente contra a idolatria. Ele mostrou um profundo conhecimento e respeito pela palavra de Deus. Vocês não acham? É, eu também acho. Espera aí. Estou pensando aqui. Esse cara tal de Josias está perseguindo e matando as pessoas em nome de Deus? Ele está destruindo os santuários, que seria para nós o centro comunitário. Ele está destruindo tudo em nome de Deus. Como pode, pessoal? O que vocês acham? Gente, então deve ter alguma coisa errada no nosso jeito de ler. Ó, gente, peraí. Vocês confundiram a minha cabeça agora. Eu acho que nós vamos ter que estudar um pouquinho mais sobre esse texto, porque está muito interessante, mas eu tenho muitas dúvidas ainda. Que tal, pessoal, se para o próximo domingo, cada uma de nós lesse novamente todo o texto da Reforma de Josias, procurando as notas de rodapé, essas indicações que estão à margem, porque isso vai nos ajudar a situar o texto no tempo e no espaço. É, para mim tudo bem. No próximo domingo, vamos nos reunir novamente e vamos só nos dedicar ao texto bíblico. Assim vai render mais. Para responder às questões levantadas pelo grupo que acabamos de ver, é importante conhecer um pouco a história do povo de Israel no tempo do rei Josias. Estamos no século 8 a.C. O Império Assírio se desenvolve e se torna o grande império mercantil da época. Esse país monta um grande exército e começa a controlar as pequenas nações onde passam as rotas comerciais. Para conseguir o controle, ele estimula brigas internas e apoia o grupo que paga mais tributo.
Em 722 a.C., o reino de Israel recusa pagar tributo. Então, o imperador assírio cerca a capital, Samaria, e deporta uma parte da população para diversas regiões. A partir desta data, o reino de Israel deixa de existir como nação. Enquanto isso, no Reino do Sul, ou Judá, a situação não é muito diferente. A elite política e religiosa usa e abusa do poder que tem em mãos. O profeta Isaías, que trabalhava no templo no centro da capital, Jerusalém, faz uma forte denúncia. Javé está vindo para fazer um julgamento contra os anciãos e contra os chefes de seu povo. Vocês devoraram a vinha e tudo o que foi roubado dos pobres está na casa de vocês. Que direito têm vocês de oprimir o meu povo e de esmagar a face dos pobres? Por causa de sua postura firme contra a opressão do povo, Isaías ficou conhecido como um grande profeta. Na mesma época, no interior do país de Judá, um pequeno agricultor que vivia ao lado dos lavradores pobres também denunciou a exploração. Seu nome era Miqueias. Escutem bem, chefes de Jacó, governantes da casa de Israel. Por acaso, não é obrigação de vocês conhecer o direito? Inimigos do bem e amantes do mal, vocês esfolam o povo e descamam seus ossos. Vocês são gente que devora a carne do meu povo e o esfola. Quebra seus ossos e os fazem pedaços, como carne na panela, como cozido no caldeirão. As palavras do profeta Miqueias eram fortes e duras. Mas nem isso impediu que, alguns anos mais tarde, o rei de Judá, chamado Manassés, colocasse no templo de Jerusalém o Deus do Império Assírio, em sinal de aliança e submissão a esse império. Junto foram colocadas outras divindades populares. Isso foi uma profanação do local sagrado, um escândalo para a elite religiosa do templo. O poderoso Império Assírio também passou por um momento de crise devido a guerras externas e disputas internas por causa do poder. Isso aconteceu no século 7 a.C. Nesta época, o Império Egípcio também estava em baixa e a Babilônia ainda não era uma grande potência. Nesse contexto político internacional, o rei de Judá, o conhecido rei Josias, aproveitou para fazer uma grande reforma política e econômica dita em nome de Javé. Mas uma reforma tão profunda e radical na vida de um povo era benéfica a quem? Quem sofria com tudo isso? O que estava por trás dessa centralização e aprisionamento de Deus em um só lugar? Para nos ajudar na reflexão, a equipe do Centro Bíblico Verbo apresentará os diversos grupos atingidos pela reforma do rei Josias, usando uma dinâmica que procurará caracterizar as personagens com os recursos de um encontro popular de estudo bíblico. Declaro aberta esta sessão que julgará a reforma sociopolítico-religiosa de Josias, cujo objetivo era, em nome de Deus, centralizar o culto em Jerusalém, capital de Judá. Passo a palavra à senhora promotora. Prezadas advogadas, senhores e senhoras, vejam o absurdo. Em nome de Javé, o Deus único, o templo de Jerusalém é colocado como o único lugar do culto. E para piorar ainda mais a situação e deixar o povo inseguro, o governo estimula as pessoas a denunciarem, até
na própria família, aquelas e aqueles que praticam outros cultos ou devoções religiosas. Inclusive devoções religiosas desenvolvidas ao longo dos séculos, desde o tempo tribal. A reforma de Josias também inclui uma guerra santa, pois ele pretende criar um grande reino semelhante ao de Davi e Salomão. Está com a palavra a senhora advogada de defesa da reforma do rei Josias. Meritíssima, caros colegas, o rei Josias foi para o povo um novo rei Davi. Ele restabeleceu as fronteiras de Judá. Ele não foi nem para a direita e nem para a esquerda. Ele deu a Jerusalém, a nossa cidade santa, o lugar de destaque merecido. Ele restaurou o templo e colocou Deus, o nosso Deus, no seu lugar santo, Jerusalém como um lugar sagrado. Ele eliminou os profetas e profetisas, sacerdotes, sacerdotisas e divindades que confundiam a cabeça do povo com tanta idolatria. Vejam bem, esta reforma aconteceu baseada no livro sagrado, no livro da lei, que foi perfeitamente interpretado pela profetisa Hulda. E essa interpretação deu forças e luz para o desempenho e o desenrolar da reforma. Silêncio, respeito à Assembleia. Passo a palavra à senhora advogada de acusação da reforma sociopolítico-religiosa do rei Josias. Não vou gastar meu tempo nem as minhas energias para rebater a exposição feita pela minha companheira advogada de defesa, defendendo a reforma de Josias. O sofrimento do povo é muito grande e esta reforma foi feita às custas deste sofrimento. O que proponho nesta sessão é que possamos escutar atentamente pessoas que trazem na pele o sofrimento desta reforma. Nesse momento, convido um representante do grupo dos anciãos para apresentar seu testemunho em favor da reforma. Nós, os anciãos do povo, junto com os profetas e profetisas do templo, com os comerciantes, funcionários, com os sacerdotes sadoquitas, gostaríamos de dizer, Meritíssima, que a reforma empreendida pelo nosso rei Josias é importante para todo o povo. Vejam bem, centralizando a nação num só lugar, que é a nossa cidade de Jerusalém, todos são beneficiados. Jerusalém é o centro das atenções, para onde convergem todos os povos com interesses econômicos. Portanto, a reforma será importante para todos nós. E além disso, o apoio ao plano do nosso rei é questão de honra, de amor à nossa nação. É ser fiel ao Deus Javé, que escolheu Jerusalém, a nossa Jerusalém, como cidade santa. Jerusalém é a nossa cidade santa. Mas nós do povo, profetisas do povo, levitas, bezedeiras, camponeses e camponesas, nós não podemos aceitar essa reforma. Nossas aldeias estão prejudicadas. Não Em nome de Deus, estão criando clima de guerra, clima de luta. Estão devastando nossas lavouras, tomando nossos produtos. Tudo para a corte. Eu, como comerciante desta cidade santa, Jerusalém, venho mostrar que as possibilidades de comércio estão todas aqui, em Jerusalém, pois por aqui passa uma importante estrada que liga as duas maiores e melhores rotas comerciais de nossa região. Pois eu não sei se vocês sabem, o comércio é tudo para o desenvolvimento de uma nação que se preza.
Em nome do nosso Deus, nós, os trabalhadores do campo, não temos o comércio em primeiro lugar, porque as colheitas das nossas roças, em primeiro lugar, é para o nosso sustento, não é para o rei, não é para a corte, é para as nossas celebrações e para as nossas festas. E além do que, nós também temos o costume de fazer o processo de troca entre nós, o sistema de partilha, da solidariedade, para manter a tradição das nossas tribos. E os nossos maridos e filhos, que estão sendo convocados pelos exércitos do rei, que cada dia invade uma região. Além disso, muitas mulheres e jovens foram violentadas pelos exércitos que invadem as nossas aldeias, que entram em nossas casas. Chega de sofrimento, gente. Chega. Nós não aguentamos mais. Está com a palavra o sacerdote sadoquita, representante dos líderes do culto oficial em Jerusalém. Meu querido povo, que ignorância é esta? Que blasfêmia é esta? Com este livro sagrado, esta lei divina, nossa cidade de Jerusalém, nossa cidade santa e única morada de Deus, Javé. Excelentíssima juíza, por favor, eu vos peço que dê a palavra ao sacerdote levita do interior e outras pessoas do campo. Eles têm algo a nos dizer. Palavra concedida. Nós, sacerdotes levitas, que acompanhamos o dia a dia das pessoas nas aldeias, queremos dizer que não acreditamos numa morada única para Javé. Nosso Deus é um Deus vivo, que caminha conosco. Mas agora, com essa tal reforma do rei Josias, estamos sendo duramente perseguidos. Muitos já foram mortos, alguns conseguiram fugir, outros foram para Jerusalém, trabalharam no templo como sacerdotes de segunda categoria, sendo explorados pelos saduquitas. Fomos obrigados a deixar o povo à mercê do seu próprio destino. Excelentíssima juíza, em nome do nosso Deus, a Páscoa, festa do nosso povo, do povo camponês, organizada e celebrada pelos nossos pais e mães. Tradicionalmente, esta festa é aqui do nosso meio. Hoje, esta festa tem que ser celebrada lá em Jerusalém, pelos sacerdotes do rei. Será que vocês imaginam o que isso significa para nós? E para nós, mulheres camponesas, o templo de Jerusalém fica muito longe. E quando estamos grávidas e com criança para amamentar, não podemos fazer esta viagem. E assim ficamos privadas do encontro com a comunidade e com o nosso Deus. Se é que Ele está só no templo, como os senhores estão dizendo. É claro, para nós jovens, é muito bom ir à cidade de Jerusalém para a festa da Páscoa. Mas alguns jovens não estão percebendo que estamos perdendo a oportunidade de encontro entre nossas famílias, onde nossos pais, nossos avós nos contam a história do nosso povo. Nessas ocasiões, onde a festa é celebrada, criam-se oportunidade de novas amizades. É isso aí! Por favor, eu peço a palavra para um dos nossos profetas do templo, para que ele possa explicar melhor para o povo a importância da Páscoa ser celebrada na Cidade Santa, em Jerusalém. Palavra concedida. Escutem isto, filhos de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o meu povo não pode caminhar para trás. Por isso,
As grandes festas devem ser celebradas no lugar em que o Senhor fez habitar o seu nome. Aqui, nesta casa do Senhor, nesta cidade santa. Não somos mais um povo de camponeses e de tribos. Somos uma nação forte. Por isso precisamos cuidar dos interesses nacionais. Palavra do Senhor dos Exércitos. Submetam-se à sua vontade. Convido uma pessoa que possa falar em nome dos trabalhadores e funcionários do Templo de Jerusalém. Com licença, Meritíssima, eu, como ancião, gostaria de lhe falar em nome dos funcionários do templo, as pessoas que trabalham no templo. Mas antes disso, eu só gostaria de lançar uma pergunta para essas pessoas que ficam aí criticando a reforma feita pelo nosso rei Josias. Segundo os dados dos funcionários do templo, a reforma realizada por Josias, nosso rei, empregou milhares de pessoas. Foi a chance de trabalho para centenas, milhares de pessoas que viviam em situação de desemprego. Muitos deles familiares de vocês. Eu só gostaria de perguntar apenas uma coisa. O que seria, então, de milhares dos familiares de vocês se não fosse esse trabalho no nosso templo? Meritíssima juíza, nosso povo está arrasado, está destruído. Não temos mais os lugares de reunião, não temos mais santuários, não temos onde catequizar nossas crianças. Gostaria que a senhora ouvisse outras pessoas de nosso povo. Os defensores da reforma político-religiosa de Josias fizeram tudo para eliminar a religiosidade popular, com todas as suas manifestações e expressões. Tiraram do Templo de Jerusalém os símbolos e objetos sagrados das religiões populares. Perseguiam e matavam os líderes religiosos populares, como benzedeiras, cartomantes, curandeiras e curandeiros. Entravam nas casas e destruíam as imagens e objetos religiosos de cultos familiares. Ainda mais, os camponeses e camponesas deviam ir a Jerusalém para celebrar suas festas, fazer suas orações, oferecer sacrifícios, entregar seus produtos e pedir bênçãos a Javé. Vejamos também a situação do povo do norte da Palestina, o antigo reino de Israel. Esse povo teve seu território invadido pelos exércitos do rei Josias, que tinha pretensões de reunir Judá e Israel e fazer um grande reino, como nos tempos de Davi e Salomão. Como aconteceu no Reino do Sul, os camponeses do norte também tiveram suas plantações devastadas, suas casas invadidas, seus santuários e símbolos religiosos destruídos. Muitos de seus jovens, crianças e mulheres grávidas foram mortos pela violência dos exércitos de Josias. Passo a palavra aos profetas e profetisas do Templo de Jerusalém. Povo de Deus, o Senhor que fez morar o seu nome neste lugar, Ele faz habitar o seu Santo Espírito sobre nós, os seus profetas, e sobre profetisas como Hulda, nós que trabalhamos no templo. Nós somos os verdadeiros porta-vozes do Senhor. Ele fala a vocês através de nós. Devem respeitar a palavra do Senhor que vem através de nossa boca. Eu, profetisa Hulda, e meu marido Seul, trabalhamos na cidade e no templo. Inclusive, fui consultada sobre o livro da lei. E em nome de Deus, está escrito que o templo de Jerusalém é o único lugar em que o povo deve vir
oferecer sacrifícios e trazer suas oferendas. Basta de falsa profecia. O sofrimento do povo é um grito profético que clama ao Deus da vida. E esse Deus vivo e libertador se faz presente na vida do povo, que se solidarizam com a luta do povo massacrado e injustiçado, fazem parte desse povo profético. Não se enganem, não adianta esperar. A mudança não vem de cima dos que nos oprimem. A mudança não vem do Planalto, ela vem da planície, ela vem da periferia. Eu quero ressaltar o seguinte: o rei Josias teve apenas uma preocupação, de ser fiel a Deus e fiel à sua promessa a Davi. Nós precisamos entender, para que haja algum progresso, é necessário que algumas pessoas se sacrifiquem um pouco. Faz parte da vida. O importante é entender, se conformar e tentar fazer o melhor possível para que a reforma desempenhe o seu papel. Isso de se doar, se dedicar, o povo faz muito bem, com a graça de Deus. Nós não podemos admitir que milhares de pessoas, milhares de pobres da nossa sociedade continuam pagando o preço do progresso para beneficiar uma pequena minoria. E tem mais. Ao longo da nossa história, Deus sempre ouviu o clamor do povo. Deus sempre ouviu o clamor dos pobres. Nós acreditamos que o Deus da vida, o Deus libertador, se faz presente na luta diária do povo que se organiza, porque Ele quer vida para todos e para todas. Não cabe a mim dar a sentença final de tudo o que acabamos de ver e ouvir. Cabe à Assembleia aqui presente, a você que está nos acompanhando, fazer a sua conclusão. Convido a cada uma, para no seu bairro, na sua comunidade, no seu país, verificar se acontecem coisas semelhantes a esta história que está contada na Bíblia. Quantos projetos econômicos, políticos, sociais e até religiosos são empreendidos em nome de Deus? E quem se beneficia desses projetos? Quem fica prejudicado? O que fazer para mudar o rumo da história, para que ela se torne mais humana e solidária? Presenciamos a dramatização de alguns dos grupos que foram mais atingidos pela reforma político-religiosa do rei Josias, feita em nome de Deus. Como se pode perceber, o nosso lugar de vivência e as nossas opções sociais condicionam a leitura que fazemos do texto bíblico, bem como a imagem de Deus que sustenta a nossa vida e que transmitimos para os outros. Na história do reino de Judá, o uso do nome de Javé para justificar interesses da elite política e religiosa que vive em Jerusalém aparece claro na profecia atribuída a Miqueias. Ouçam isto, chefes da casa de Jacó. Prestem atenção, governantes de Israel. Vocês que têm horror ao direito e entortam tudo o que é reto. Constroem Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Os chefes de vocês proferem sentença a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinam a troco de lucro. E seus profetas dão oráculos por dinheiro. E ainda ousam apoiar-se em Javé, dizendo: por acaso Javé não está no meio de nós? Nada de mal nos pode acontecer. Por isso, por culpa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo será uma colina cheia de mato. Mas o Deus da vida, que se manifesta no cotidiano das relações humanas, nos aponta que uma verdadeira reforma econômica, política, social e religiosa, que beneficia a todos e todas, tem que ser feita a partir do grito pela vida dos excluídos e excluídas,
a partir das necessidades vitais dos mais pobres. Procurem a Javé como todos os pobres da terra que obedecem aos seus mandamentos. Procurem a justiça, procurem a pobreza.